Santarelli, médico e integrante da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica. Essa palavra me pegou. E cardiologia intervencionista. Ele nos fala sobre doenças cardiovasculares e o coronavírus. Bom dia, doutor Marcelo. Está nos escutando? Sim. Vocês estão me escutando? Sim, perfeito. Doutor Marcelo, Ótimo. a gente poderia estar começando, o senhor poder falar um pouquinho sobre pessoas que possuem doenças cardiovasculares, se elas estão no grupo de risco? Sim, elas estão e é fácil de a gente entender. A doença cardiovascular, que ela engloba o infarto do miocárdio, o derrame cerebral e os fatores de risco que levam a essas doenças, e o principal deles aí a gente tem a hipertensão arterial, que é a pressão alta. Essas doenças representam 1/3 de toda a mortalidade por doenças no nosso planeta, ou seja, a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, são 17 milhões de pessoas que morrem por doença cardiovascular todos os anos. Então, por ser a mais prevalente, já fica mais ou menos lógico que é essa doença que vai estar mais presente quando as pessoas pegam qualquer infecção, uma delas o coronavírus. E ainda tem um outro dado. Os idosos, ou seja, acima de 60 anos, a prevalência da hipertensão arterial, ou seja, as pessoas que têm pressão alta, elas estão muito mais na faixa acima de 60 anos. Para vocês terem uma ideia, abaixo de 50 anos, a gente tem aí uma prevalência de pressão arterial alta, abaixo de 30%, 40%. Acima dos 60 anos e principalmente acima dos 70 anos, a chance da pessoa ter hipertensão ou ter pressão alta é acima de 70%. Então a gente pode inferir que os idosos, 70% dos idosos acima de 70 anos têm pressão alta. E os idosos estão na faixa de risco do coronavírus. Então, a maioria, vamos dizer que 70% dos idosos que estejam acometidos pelo coronavírus, 70% deles são hipertensos, ou seja, eles já têm algum tipo de doença cardiovascular. Consulta agora com o senhor aqui. Eu tenho hipertensão, né? Eu tomo remédio todo dia. Então, quer dizer que o risco é maior, então, para quem tem doença do coração, né? Isso pode... Porque o coração está ali pertinho do pulmão também, né? Na verdade, a doença, a Covid-19, ela causa uma inflamação sistêmica, ou seja, todo o organismo entra num estado inflamatório. A doença cardiovascular, e principalmente a doença das coronárias, ela tem uma natureza também inflamatória. Uma das causas de infarto é a placa de gordura que está lá na coronária sofreu uma inflamação e ela se rompe, ocorre a formação de um coágulo ali naquele local e entope 100% aí a artéria, provocando um infarto. Então, a inflamação, ela também está relacionada com causas de infarto. E também ocorre uma inflamação do músculo cardíaco e das membranas que envolvem o coração, chamada pericárdio, chamada então de uma miocardite ou uma pericardite. Então, a miocardite ela também acontece em algumas infecções virais. E uma delas, a gente está vendo agora, também o Covid-19. Então, a miocardite, ela pode levar a uma falência do coração, quer dizer, o coração começa a bater com mais dificuldade, fica mais fraco, levando a uma insuficiência cardíaca. Isso é uma coisa que também acontece nesses pacientes. Então, o coração, ele está ali, como você falou, no meio dos pulmões, e ele sofre realmente esses processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios podem levar a uma debilidade do coração ou levar até fenômenos que podem causar um infarto do miocárdio. Pessoas que fizeram cirurgias cardiovasculares, tiveram infarto, essas pessoas têm mais propensão também, né? Tem que tomar mais cuidado, né? É um grupo de risco, né? Sim, é um grupo de mais risco as pessoas que já fizeram alguma cirurgia cardíaca, tipo ponte safena ou troca de válvula, ou que já fizeram angioplastias coronárias com implantes de stents, ou que já tenham
uma hipertensão arterial importante, ou que já tem alguma fraqueza do músculo cardíaco, que é a chamada insuficiência cardíaca, né, que tem o coração crescido. Então, esses pacientes, eles, por tomarem já uma série de medicações, por terem já algum acometimento do coração, quando eles se acometem de alguma infecção, e aí o coronavírus está mostrando isso, eles podem ter um agravamento da sua condição inicial, ou seja, o coração ele pode baquear um pouco, ou seja, ele pode sofrer um pouco mais por consequência dessa infecção. Eu queria dizer também o seguinte, que a gripe comum, a gripe por hemófilos, tá certo? Essa que a gente toma vacina, e graças a Deus existe a vacina para ela. Quando se tem surtos de gripe, na sequência desse surto de gripe, acontecem os surtos de infarto do miocárdio. Por quê? Porque a infecção ela pode levar a essa descompensação dessas doenças cardiovasculares. E o Covid também não é diferente, porque ele causa uma inflamação, né? E pode predispor também uma piora da doença cardiovascular. Então, as pessoas que têm doença cardiovascular, mais do que outras, e a gente está vendo isso pela estatística do Ministério da Saúde, porque é a comorbidade mais prevalente, mais do que outras, elas têm que ficar isoladas. Como o vírus é um vírus de transmissão respiratória, por gotícula, você só vai pegar essa infecção se você ficar próxima a uma pessoa que tem o vírus e ficar batendo papo com ela, numa distância inferior a 1,5 metro, e aí você pode se contaminar. Então, essas pessoas elas têm que ficar realmente isoladas e tomar o cuidado que é o distanciamento entre as pessoas, ou o isolamento que o Ministério da Saúde está preconizando. Né, das pessoas que têm doenças cardiovasculares, qual seria o alerta nesse momento que nós estamos vivendo para ele procurar uma ajuda médica? O alerta é aquele que o Ministério da Saúde veicula e as sociedades médicas de especialidade, e aí inclui-se a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que é um departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o seguinte: caso você tenha sensações de falta de ar, uma falta de ar que você cansa para andar, tomar banho, de repente você tem uma escada na sua casa que você subia e descia tranquilamente e você começa a cansar muito mais, precedido de outros sintomas, como febre, como a tosse, sintomas gripais, você pode estar tendo já um acometimento da sua respiração, acometimento pulmonar pelo coronavírus. Então, quando se começa a ter a falta de ar e quando começa a ter um cansaço e ainda é relatado tontura, sensação de desmaio, isso pode significar que o seu sangue não está sendo bem oxigenado, porque o pulmão que faz essa troca, que faz a oxigenação, não está trabalhando bem porque está acometido pela pneumonia causada pelo Covid, né, pelo coronavírus. E o sangue oxigenado, ele é muito importante, e as pessoas que já têm algum grau de cardiopatia, eles precisam estar com o sangue bem oxigenado. Então, qualquer mudança ou redução dessa saturação de oxigênio nos pacientes que têm cardiopatia, isso é mais sentido do que nos outros pacientes. Então, o momento de procurar o atendimento médico, que seja a unidade básica de saúde ou o pronto-socorro, é justamente quando aparece o cansaço, aparece a falta de ar, ou essas sensações de desmaio, de tontura, precedidos de febre, de tosse e dos outros sintomas. Então, esse é o momento de ser avaliado, né? A gente não recomenda, mesmo que a pessoa seja um hipertenso, que tome remédio, que tenha feito angioplastia, etc. Se os sintomas forem leves, como apenas febre, uma tosse leve, enfim, que não vá a pronto-socorro, que não vá se expor, né? Você pode utilizar, se tiver dúvida, recursos que já foram autorizados pelo Ministério da Saúde, como da telemedicina, a teleorientação, a teleconsulta, enfim, que já está disponível pelo Ministério, ou tirar dúvida com seu médico, enfim, antes de procurar se expor. O momento de ir ao hospital, realmente, é
para você ser avaliado na sua condição respiratória, ver a sua saturação de oxigênio, a sua frequência respiratória e ver se haverá necessidade de você ser submetido a uma internação hospitalar e a outros exames. Coronavírus, eles podem mascarar sintomas de infarto agudo? Sim, ele pode mascarar por quê? Porque ele pode provocar, inclusive, dor no peito, né? Ele pode provocar dor no peito, que é um sintoma clássico do infarto do miocárdio. Existem já alguns casos que foram relatados na Europa de pacientes que tiveram um quadro muito similar ao infarto agudo e não era, né? Era o coronavírus, eram sinais de miocardite, porque essa inflamação do coração pode dar uma alteração no eletrocardiograma muito parecida com o infarto agudo, ela pode dar uma dor muito parecida com o infarto agudo do miocárdio e não ser. Mas a recomendação é, realmente, se você tiver sintomas sugestivos de infarto, que é aquela dor constritiva, dor em aperto ou queimação no meio do peito, acompanhado muitas vezes de enjoo, de uma sudorese fria, às vezes uma dor que corre para o lado do braço esquerdo, que sobe para o pescoço, vai para as costas. Se você tem esses sintomas, que podem ter falta de ar, inclusive, a orientação é que vá ao hospital. Pode ser que você não esteja com coronavírus, que seja um infarto do miocárdio. O que a gente está vendo nessa época de coronavírus, e isso está acontecendo no Brasil, já aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, está acontecendo nos Estados Unidos, é que está reduzindo o número de pacientes que chegam com infarto nos hospitais, nos prontos-socorros. E por quê? Porque as pessoas têm ficado mais em casa, têm mais receio de hospital e muitas vezes os pacientes que estão chegando aos nossos hospitais, eles já estão chegando com um quadro de infarto mais agravado, porque passou alguns dias. Então, se o teu sintoma for dor no peito, independente de ser algo COVID, ou infarto ou não, a dor torácica é um sintoma de alarme que a pessoa tem que ir ao hospital para afastar o diagnóstico de infarto, que é uma doença que, se você não for atendido nas primeiras horas, a chance de mortalidade é maior que 50%. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença do doutor aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelos esclarecimentos que são de utilidade pública aí. Muito obrigado aí por ter atendido a nossa equipe nessa época de quarentena, doutor. Eu que agradeço e fico à disposição para qualquer outra participação e qualquer outra informação. Muito obrigado. Tá certo. Bem, continua.